Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre esse momento que vai acontecer, se não uma vez, se não está acontecendo agora, vai acontecer, vai ser um problema, que ele pode relatar, pode trazer algo, nem sempre é algo ruim, né? Que é estagnar na advocacia. A gente sempre tem momentos ali de um certo piripaque, tem que dar uma pausa assim, falar, epa, tivemos um problema, não consigo dar o próximo passo. Da onde advém isso? Tem duas situações que isso pode acontecer, né, em regra. Quais são as duas situações? Uma, tu esgotou de fato o teu público, tu esgotou de fato a tua entrega, ela já não é mais útil. Por quê? Tu já preencheu ou todo o mercado, e aí não é mais útil porque tu já conseguiste preencher toda a parcela de mercado do teu público, ou porque ela não se justifica mais. Para dar um exemplo mais claro assim, em relação ao negócio, imagina que a gente teve muito tempo aí, né, em que a gente assistia filme em DVD. DVD era o rolê do negócio. Hoje, todo mundo assiste por streaming, por plataforma de streaming, né? O cinema já teve uma margem maior. Agora, a gente assiste muito mais no conforto de casa. A gente já teve disquete, gente. Você lembra da disquete? Disquete era um negócio absurdo. Acabou porque veio o pendrive. Então, o público se esgotou. Aquele projeto, aquele produto não tinha mais razão de ser. Acabou para ele. Vai entrar outro. Isso seria basicamente, por exemplo, se uma demanda deixasse de existir. A demanda que vocês estivessem iniciando ali não fosse mais necessária para se alcançar a regularidade daquela relação daquela relação de emprego. Então, o que acontece? Você pode ter esgotado também, alcançado todos os clientes de vocês. Esse foi um esgotamento pela perda ali do produto, né? Perdeu-se o objeto do teu negócio. Então aquela ação não é mais útil. Esse é o problema, por exemplo, quando a gente falou já em diversos momentos, em aulas que a gente já disponibilizou aí no YouTube, de tu entrar em ações virais, sazonais, porque ela alcança o esgotamento muito rápido. Quando há um erro pontual de um ente estatal, por exemplo, de uma empresa muito grande, e tu vai discutir esse ponto é divulgado nacionalmente. A gente teve aí recentemente a questão das correções do FGTS. A gente não entrou nessa demanda. Por que a gente não entrou nessa demanda? Porque a gente sabia que exigiria um esforço muito grande, um retorno não tão grande, se a gente não usasse uma estratégia de massa bem expressiva, né? E a gente sabia que era uma ação que ia se esgotar, a gente não ia poder reaproveitar aquilo ali. A gente pode até discutir. Por quê? Porque a gente vai pedir FGTS? Sim, vai pedir em outras demandas. Mas não com aqueles fundamentos, não com aqueles fatos geradores ali, que advém da correção inadequada, por exemplo, né, de um dado período. Então esse público é fácil de se esgotar rápido. Por isso que não dá para vocês darem saltos sazonais a locais simplesmente pela expectativa de retorno rápido, simplesmente sem fundamentos, sem analisar de forma criteriosa se aquele público ao qual tu vai te inserir preenche todos os requisitos que a gente trabalhou aí já, né, durante essas 2 semanas, que me deram um sono acumulado.
Então, basicamente, a estagnação pode vir por essa perda do produto, da demanda, pelo esgotamento daquela demanda, pelo esgotamento daquele público, ou seja, tu preencheu todo ele. Então, se eu atingir uma margem grande, a ponto de alcançar todos aqueles meus clientes, essa é a grande discussão, por exemplo, em relação à parcela de mercado de algumas empresas que, quando elas ganham um monopólio, elas deixam de se inserir em algumas situações. Exemplo, eu já tenho 90, 70, 80% da minha parcela de mercado. Esses outros 20%, eles não são iguais a esses 80%. Ou seja, se eu quiser dar um passo a mais, eu não vou ter as mesmas custas. Provavelmente são pessoas que eu vou ter que gastar mais para alcançar. Assim, o cálculo pode ser inviável de avanço da empresa e ela pare por ali. Tá? Então existe essa possibilidade. Essa é uma das possibilidades que tu estagna a tua advocacia. Tu perde o produto, não faz mais sentido tu invadir a parcela de mercado. Se vocês forem analisar lá, existe uma aula que a gente deixou no YouTube, que a gente fala sobre os tipos de cliente, né? Tem aquele cliente, por exemplo, que não quer teu produto. E dá para tu alcançar ele. Tu quer ele? Não, porque quando a gente vai estudar lá, a gente vê que é muito caro para reverter ele. E ele é um cliente que traz poucos prospectos. Então, não é interessante a gente atingir ele. Mas quando tem essa estagnação por preenchimento, olha o problema que tu tem um bom problema, né? Por preenchimento de mercado, e o mercado ainda continua respondendo positivamente ao teu produto, aquela demanda ainda é válida para corrigir relações de emprego, qual seria então o outro motivo, se não esse, para estagnar a minha advocacia? Plano abstrato. Né? Se tu tem planos abstratos, se tu não tem um plano concreto, organizado, no direito civil, pessoal, o que diferencia empresa, por exemplo, de um depósito e o que é um estabelecimento? Um estabelecimento é um local organizado para cumprir a finalidade da empresa. Então, se a empresa tem um local em que ela só entulha coisas lá para guardar, aquilo ali não é um projeto organizado. Aquilo ali não pode ser chamado de estabelecimento, por exemplo. Empresa prescinde de organização. E a gente falou aqui já várias vezes sobre isso. A advocacia profissional, estável, financeiramente positiva, precisa de organização. Se tu não sabe qual é o teu próximo passo, se tu não tem um mapa para voltar e poder enxergar aonde tu paraste, tu vai ficar estagnado pela ausência dessa clareza. Então, qual é a grande questão? A grande questão é que, por muitas vezes, por vocês não terem um plano de negócio, por não terem definido o local onde vocês vão atuar, por não terem definido uma meta de clientes, por não terem construído o que a gente até falou aqui na aula, por exemplo, de construção de RT, a arca, né? Aquele objeto final que tu fala assim, quando eu estou aqui, eu sei que eu cheguei aonde eu devia chegar. Tu te perde, porque tu vai devagar por aí para saber o que fazer, tentar tirar insights criativos sobre o que fazer. E isso não é bom. Então tu precisa ter um plano para justamente acontece com a gente. Por isso que eu falei que a estagnação, ela não vai vir só uma vez. Ela vai vir várias vezes durante o teu percurso. E aí, num dado momento que isso acontecer, tu vai falar que tu vai ter que respirar, parar e respirar e falar, opa, acho que estou inventando moda. Né? Tu vai falar assim, opa, estou inventando moda. Dá uma respirada, olha para o plano fala, e volta aos fundamentos. Volta à análise dos fundamentos. O básico, gente, o básico, ele importa. Por que o básico importa? Porque ele é algo cotidianamente revisitado. Os fundamentos importam, olha o nome, fundamento. Ele é a base. Então, cotidianamente, ele é explorado. Cotidianamente, quando tu falar assim, olha, não sei o que fazer, estou achando que minha produtividade não está boa, estou me esgotando, vou revisitar aqui qual etapa do plano eu tenho que cumprir agora. Qual etapa do plano eu deixei de cumprir? Eu pulei. Que etapa eu pulei? Onde está dentro da minha organização? Ah, está desorganizado ainda. Então tu já sabe qual é a tua resposta. Ainda está desorganizado? Então a primeira etapa
é organizar. É definir teu plano. Para tu poder identificar quando houver uma falha, onde estão as brechas. E não tentar resolver uma etapa do plano com um insight que não tem nada a ver com ela. Te deixando levar aí por opiniões, o mundo dos negócios, o mundo do empreendedorismo, o mundo de atividade profissional, todos na verdade, ainda mais hoje, né, que a gente teve aí o advento da internet que, né, continua modificando o nosso dia a dia. Tem informação que não acaba mais. É toda hora alguém falando sobre alguma coisa que é o que vai diferenciar a tua atividade. Vem trabalhar com a imagem, que é a imagem aqui é o que tu precisa, tu vai ver o que vai aumentar 200%. Aí começa. E aí tu começa a alimentar tua mente de uma coisa pontual que tu não analisou se ela cabe dentro do teu projeto, que tu não fez a análise dos fundamentos. E aí tu te perde. É normal. Não é para ficar se punindo, não. É normal, vai acontecer. É muito barulho ao mesmo tempo. É a mesma coisa, tá tentando fazer uma coisa aqui, seguir em um plano, e tá todo mundo fazendo barulho do lado, tem uma hora que tu vai dar uma... Que isso? Eu não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo ouvir meus pensamentos, porque tem muita gente falando. Mas com o tempo, vocês vão ganhar essa habilidade. É muito louco. Porque vocês vão ter fundamentos. Por que a gente se preocupou em trazer uma maratona de fundamentos antes da semana do estágio trabalhista? Por que o evento não se esgotou em si? Por que a gente não colocou tudo lá dentro? Porque a gente sabe, a gente conhece vocês. Porque se eu dou o norte para vocês e falo, olha, segue esse caminho, quando a galera começar a gritar do lado aqui, vocês não vão saber diferenciar uma informação de qualidade de uma informação que não tem qualidade. Para eu diferenciar, eu preciso me aprofundar. Então, muitas vezes, a grande questão para não estagnar na advocacia é se aprofundar não para fazer algo, mas se aprofundar para que tu deixe de seguir caminhos que não vão te levar a lugar nenhum. E é muito maluco isso, porque a gente, é como eu falei para vocês, se vocês iniciam uma atividade, por que eu consegui agregar experiência? Eu já estou tudo arrepiado só de entregar isso aqui para vocês, porque realmente é algo muito importante para a atividade de vocês. Por que a gente ganhou experiência em larga escala? Por que hoje pessoas que têm muitos mais anos que eu me procuram para esclarecê-las? Porque eu foquei, eu não fiquei dando ouvido umas paradas assim que eu sabia que não tinha fundamento, que eu sabia que era um momento de hype, e aí todo mundo quer pegar um atalho maluco. E aí, esse atalho aqui, eu vou apostar nele. Cara, tu vai apostar teu negócio todo num ponto, já começa aí, entendeu? Quando tu começa a entender que o negócio depende de várias etapas, depende de vários passinhos que tu vai dando, e não é para te desesperar. Tu não precisa se desesperar. Tem um livro que eu vou indicar aqui para vocês na live, que é Seu Sonho Tem Possível. Eu falo nele em outras aulas também, que é da Candice Pascoal, que ela fala sobre empresa social. E eu até mencionei isso em outra live, que a advocacia é uma empresa social, uma empresa de pacto social. A importância dessa empresa se colocar no mercado, a importância dessa empresa sustentar e lucrar. Por quê? Porque comparado com outras empresas que na nossa cabeça de doido a gente tem, né? Às vezes a gente tem uns raciocínios assim meio maluco. Na nossa cabeça, por exemplo, uma empresa que vende refrigerante é totalmente justificável que ela ganhe ali na casa dos bilhões. Mas uma empresa que pratica algo que impacta socialmente, sei lá, trabalha para erradicar fome, trabalha para entregar justiça, se ela ganhar essa mesma margem de valor, a gente acha um absurdo que um funcionário daquela empresa ganhe bem, sendo que eles estão entregando para a sociedade algo de impacto absurdo. Não se compara ao impacto, por exemplo, de uma venda de refrigerante. Por que a gente... Olha a mensagem que a gente está mandando para a sociedade, né? A mensagem que a gente está mandando é: se tu vender refrigerante pode ser rico, mas se tu tentar fazer isso daqui que vai fazer o bem para os outros, não pode ser rico não.
Essa é a mensagem que a gente está mandando. Aí o cara que precisa, que quer, tu acha que ele quer ficar aperreado, ele já está salvando ali, já está trabalhando por um objeto de valor, e ainda tem que ficar aperreado sobre a família dele, não parece interessante, né? Sobre as condições. Então, o que acontece? A gente tem uma empresa de impacto social, a gente tem que qualificá-la para ela cumprir os passos. Só que dentro desse livro que ela vai dando aí vários exemplos, já que ela tem uma empresa de impacto social, a empresa dela é a Vaquinha, né? Aquela vaquinha que vocês fazem doações, ela que construiu aquele negócio ali. E tem um percentual, obviamente, que favorece a empresa dela para que ela continue permitindo que se criem novas vaquinhas e assim sucessivamente. Então ela fala sobre isso e tem uma história lá no livro dela que eu gosto muito, que ajuda vocês a pensarem na organização do escritório e a não se desesperarem. Qual é a história? Ela, enfim, teve a oportunidade, ela não mora nem no Brasil, ela mora em Amsterdã. Ela sempre gostou assim de outros contextos de vida. Eu, por exemplo, não consigo me enxergar morando fora do Brasil, se não por uma temporada muito curta, né? Porque eu gosto da nossa cultura. Eu gosto, é bagunçado, eu gosto. Gosto do calor, gosto de todo esse negócio. Então, o que acontece? Ela estava explicando lá que ela teve a oportunidade de conhecer várias pessoas e numa dessas ela conheceu um cara que atravessou um oceano a remo. O cara remou porra de um oceano. Ou eu falei palavrão. Normalmente quando eu... quando eu falo palavrão e eu falo bastante nas aulas, o editor vai lá e corta. Tem uns momentos que eu acho que dá para perceber que dá uma cortada, porque eu basicamente expresso a vontade de soltar um. E aqui é ao vivo, né? Então bora lá, vamos continuar. Ela conheceu o cara aí que atravessou o oceano a remo. E ela falou pra ele, assim, tipo, impressionada. Meu Deus, eu trabalho absurdamente, né? Meu trabalho tem ali a sua dedicação. Eu faço uma coisa que tem um impacto enorme. Ela faz um trabalho ali que tem um impacto enorme. Estamos falando de volume, que é negócio de 8, 10 horas, suor e tal. Ela faz um trabalho gigantesco, mas não atravessou um oceano. Ela falou assim, eu não imagino o esforço, né, para que tu atravesse esse oceano. Aí o cara falou, não atravessei o oceano. Ah, como assim, cara? A gente tava falando, que loucura. Aí ele falou, não, eu remei, vamos dizer assim, 4 horas por dia. 5 horas por dia. Aí ele falou, o quanto que eu remava por dia não era basicamente uma ponta de um lápis no mapa. E às vezes eu tinha fôlego para fazer 5, 6 horas, mas eu não fazia. Eu remava as 4 horas por dia. Estou estudando aqui o mínimo que ele falou, tá? Mas é isso que ele contou. Ele falou, olha, eu faço isso por dia. Nem mais, nem menos. Às vezes eu queria fazer menos, eu ia lá e fazia 4. Às vezes eu queria fazer mais, eu ia lá e fazia 4. Porque se eu faço menos, eu vou ter que compensar no dia seguinte. Eu vou ter que aumentar o tempo do meu trajeto. Se eu faço mais, eu posso me desgastar em energia e no outro dia fazer menos e isso quebrar a minha rotina. Então ele fazia o que tinha planejado para fazer e aquilo era um ponto no mapa. Até que essa quantidade de pontos no mapa foi formando uma linha até que chegou o dia que ele atravessou o oceano. Então, tem muita etapa. Eu tenho que organizar, eu estou desorganizado. Paciência. Hoje vai ser um pontinho. Mas amanhã tu vai ver a organização vai começar a se estruturar. Não tem como. Não tem como tu fazer uma estrutura, né? A não ser que tu tenha sócios que contribuam, que consigam dividir a responsabilidade. Isso vai dar uma acelerada. Mas não tem como. As coisas têm que ser construídas. Tá? A gente deu diversas situações aqui que vão permitir que durante esse processo vocês consigam resgatar dinheiro, mas tem que ser construído. Ponto a ponto, etapa por etapa, até para que vocês possam corrigir esse percurso. Também desse livro, também está lá nesse livro, uma coisa que eu uso muito. Se o teu plano é fixo, se tu começou algo
alguma meta a ser alcançada e o teu plano é fixo e intocável, tu te apaixonaste pelo plano, tu esqueceste do valor, a gente já discutiu aqui, né? Quando ainda dá tempo de advogar? A gente tem essa live. Qual o valor que tu está indo buscar? Qual o teu contexto? Porque cada contexto demanda um tempo diferente para que eu alcance isso. Então, a gente tem análise aqui do que tu está querendo buscar e validar e entregar para tua vida e para as pessoas que tu ama. Então, se a gente tem esse contexto, tu te perde para te apaixonar pelo plano que tu criou. Olha o meu plano de negócio. Agora que eu vi a maratona toda, agora que eu participei da semana do estágio trabalhista, eu criei um plano de negócio assim, fixo. Tu já desististe. Se não der certo aqui, é porque isso aqui não dá certo para mim. Tu já desistiu e não sabe. Porque se tu tem um plano fixo, ele não respeita a vida real. A vida real se modifica toda hora. E aí tu precisa fazer os ajustes. Mas tu vai fazer os ajustes, tu vai ter que criar de novo, tudo do zero. Não, tu tem fundamento para poder redirecionar os teus passos. Para readequar o curso para que ele vá em busca dos valores e dos objetivos que tu quer. Então tu não pode ficar primeiro com esse receio de ser algo muito grande. Vocês têm completa capacidade em relação a isso. Vocês só precisam dividir em pequenos passos. Existe uma frase que eu gosto muito de usar, é: faça a próxima coisa certa. Às vezes a gente dá uma baratinada quando a gente erra, assim, parece que pegou um soco, né? Eu errei, caraca, como é que eu pude errar? Começa a se culpar, né? Por causa do erro. Aí tu fala assim, calma, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é fazer a próxima coisa certa. Na próxima etapa que eu tenho que fazer aqui, qualquer que seja, e divida ela. Eu tô lendo um livro também que eu estou apaixonado, já deixei ele ali no meu ranking como terceiro predileto. Eu tenho uma sequência de 3 prediletos até agora, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. E o terceiro é esse livro, que é uma sequência do meu segundo predileto, que é o Essencialismo. Estou lendo ali o Sem Esforço. E ele fala essa frase que eu utilizava, faça a próxima coisa certa, que eu tirei de uma série do Netflix até. Ele fala sobre a importância de tu dividir em pedacinhos o teu plano e fazer o próximo ato ridiculamente fácil. Ridiculamente fácil. E isso é muito maluco. Tem um cara que ele zerou aí o Guinness Book em relação a quantos livros lê por ano, não sei. Mas ele conta a história que ele lia. Olha só como um ato ridiculamente fácil pode te impulsionar para o caminho certo. Às vezes ele abria o livro e falava, ele não tinha o hábito de leitura, então ele abria o livro e lia uma letra. Uma letra. Até que chegou um dia que ele falava assim, eu vou começar por uma letra. Se ele quiser parar em uma letra, ele para. Aí ele parou, não, agora a minha meta é ler a primeira frase do primeiro parágrafo. Agora a minha meta é ler um parágrafo. Foi aumentando as metas devagarzinho, conforme o costume e o hábito que ele ia adquirindo. E claro, às vezes ele abria para ler uma letra e lia o livro inteiro. Às vezes abria para ler um parágrafo e lia o livro inteiro. Então essa é a questão. Faz o próximo ato que tem que fazer, com o esforço que tu tem aí, que quando tu vê, tu já acabou, já está fazendo. Vem antes do tempo. Isso é muito legal. Tá? Isso é muito legal. Então vocês sempre têm que voltar, né? Vocês sempre têm que voltar ali para o plano de vocês. Se vocês ainda não têm um plano, vamos construir o plano. Porque é ele que vai permitir que tu enxergue todos os teus passinhos e assim não te perca. Não estagne na advocacia por conta do problema da falta de clareza das tuas etapas. Enquanto a outra justificativa, estagnou porque acabou meu público, porque eu não consigo mais alcançá-lo, meu público se esgotou. Aí já é o momento de tu analisar se tu não vai mudar de nicho. E para mudar de nicho não precisa ser uma forma grosseira. Como a gente já falou, tu pode utilizar uma parte pequena. E essa pequena parte que eu acabei de dar exemplo, né? Que eu falei para vocês, olha, faz em pequenas partezinhas. O que é isso? Vocês já aprenderam isso aqui durante a maratona. Por mais de uma vez. Porque é um conceito que entra no repertório de vocês. Essa que é a beleza. Quando entra no repertório de vocês, vocês voltam para os fundamentos. Exemplo. Ganhei dinheiro. Acabei de ganhar aqui, ó. Tô com um caixa grande e agora eu posso investir tudo que eu quero. Só que eu tô pensando em investir numa coisa nova aqui que me apareceram. Vai investir tudo? Não, né?
tu vai fazer ali daquele projeto que está pensando novo, o mínimo produto viável dele, né? E é exatamente isso que esses pedacinhos que a gente tem de etapa para cumprir representam o mínimo produto viável, o mínimo ato, o mínimo esforço que eu tenho que fazer para começar, para dar um primeiro passo, para ter repertório, para ter amostragem, para ter resposta, para ter feedback. Então, depois que vocês constroem esse plano, e se estagnou por outro motivo, por esgotamento do projeto, do produto, é hora de pular para outro nicho, mas não vai pular para outro nicho sem os fundamentos que vocês adquiriram. Vai lá e pratica o MVP. Sou viciado nesse conceito. Né? Por quê? Porque ele permite que pessoas testem, que pessoas partam de lugares diferentes do que antigamente era impensável. Porque para tu investir em qualquer negócio, era 5 anos de retorno. E vocês têm um repertório aí para construir um negócio em um período inferior até 1 ano. Olha que absurdo. Olha que absurdo, né? Então a gente tem essa possibilidade. Então voltar para o plano é importante quando a gente está... E é normal, como eu disse. Acontece com a gente também. Do nada a gente está discutindo um ato que a gente fala assim, mas esse ato não cabe no plano. Esse ato é de outro plano. Esse ato é para outro projeto. Está discutindo um novo projeto. Tá, mas a gente tem que... Bora voltar para o mapa do nosso plano? Que a gente tem o que fazer? Então isso daí é sensacional. Só que quando tu não tem clareza, tu fica um tempo perdido, tá? Então vamos corrigir isso daí. Deixa eu separar aqui outra coisa do script de vocês. Da aula de hoje. Ai, tá, bora lá, gente. O que é importante aqui, quando a gente estagna, né? Ir atrás de fundamentos para dar mais clareza. Vocês têm noção que cada etapa se ramifica em várias outras. Identificado um ponto do projeto que pode ser corrigido, tem que corrigir. Não fica apegado ao plano, à beleza da ideia que tu tinha de encaixe dele, né? Quando a gente faz um plano, a gente começa assim, olha os encaixes, eu pensei em tudo. Aí a gente se apaixona. Não faz isso, tá? Tu vai alterar algumas coisas. Isso é normal para empreendimento. Seria estranho, olha o que é estranho. Seria estranho se ao aprender algo, se ao aprender várias coisas, ter novos e novos dados, tu não modificasse nada do teu projeto. Porque tu acabou de agregar. De que serviu então todo esse aprendizado? De que serviu toda essa amostragem? Essa amostragem não melhorou em nada meu plano. Meu plano sempre foi aquele do qual eu tinha o conhecimento lá atrás. Então isso não faz sentido nenhum. Vocês não podem se apegar àquilo que vocês construíram antecipadamente. E isso é uma resistência absurda. É uma resistência absurda que todos os alunos têm. Eu falei, eu não vou poder modificar a vida de pessoas, nem quero, né? Que estão ali com essa resistência. Não, já sei. Se tu já sabe, para que então adentrar mais nesse conhecimento? E se esse conhecimento tu agrega e ele não modifica nada, qual o sentido dele? Né? A gente entra numa questão até filosófica aí. Mas essa é a questão. Tu não pode te apaixonar pelo plano. Ele vai ser modificado pelo mundo real. Quando tu colocar no mundo real é outra resposta. A gente deu aqui para vocês de repertório, por exemplo, algumas demandas que a gente trabalhou e dentre elas, quando a gente colocou no mundo real, o nosso feedback foi diferente. A gente falou, opa, não vamos trabalhar nesse nicho ainda. Vamos trabalhar nesse aqui. Por quê? Esse aqui a gente tem menos custo e continua tendo retorno alto. Esse aqui a gente vai precisar gastar mais. Vamos deixar para gastar depois. A gente ainda quer esse, mas ele se mostrou oneroso em determinada etapa do processo e a gente vai deixar para investir quando, né, acreditar que pode impulsionar ele com mais gastos. Agora a gente não quer gastar tanto, então vamos continuar nesse que a gente já sabe que está custando baixo e aumentando. Vamos trabalhar agora outra margem para ver se a gente encontra outro equivalente que tenha um gasto menor e um retorno alto. Tudo isso. Então não te apaixona pelo plano, volta para ele, é importante tu voltar sempre para ele, voltar para os fundamentos para não se perder nesses ruídos que vocês vão encontrar cotidianamente. Todo santo dia vai ter gente dando ideia
e tirando uma ideia sensacional de dentro de uma cartola. Aí tira a ideia sensacional dentro de uma cartola e às vezes é tu, o cara que tira a ideia sensacional dentro da cartola, às vezes sou eu, às vezes é meu sócio. É alguém que vai chegar e falar, tem uma ideia sensacional. E aí tu vai te impressionar, só que tu vai falar assim, não, calma, deixa eu voltar para os fundamentos e olhar. Porque o que vai me tirar daqui mesmo são patrocínios sólidos e passos pequenos que tu vai organizando. Depois de um tempo com tudo organizado, já vai gerando impacto mais rápido. Tá bom? Então assim, se estagnou, não é momento de... Então bora trabalhar 8 horas por dia. Não. Se tem uma coisa... Se tivesse uma coisa que eu poderia falar para as pessoas assim... Respira, para. Bora pensar de forma quase que cotidiana. Por quê? Porque eu atendo pessoas que chegam no escritório depois de uma soma de 10, 15, 20 anos, 5. Aquela pessoa chega para mim e fala assim, eu doei todo o meu tempo a esse trabalho. E olha só, vocês viram o tempo que eu dei para vocês? 10, 15, 20 anos. E ela achou, assim, se perdeu. Por quê? Tava cega. A meta dela era... Ela continuou no mesmo plano. E foi. Deu sangue, cara. Ela deu sangue mesmo. Dá pra ver que a pessoa se entregou. Primeira coisa que eu já começo ficando triste. A gente tem prescrição quinquenal. Eu só posso atingir 5 anos desse contrato. De forma coercitiva. Só isso daí já me rasga o coração. Porque eu te falei de 4 vezes 5 anos aí, às vezes. 20 anos de emprego. Às vezes 30. E a pessoa assumiu uma condição irregular achando que em algum momento aquilo ia beneficiar ela. Em algum momento ela ia ser reparada. Em algum momento a vida ia devolver. Em algum momento, na rescisão, ela ia receber aquilo que ela devia ter receber. Ela ia receber alguma coisa que ia reparar. E ela ficou com isso na cabeça e saiu desembestada. Então a rotina de trabalho, ela tem a capacidade de te cegar e te fazer esquecer completamente o mapa, o plano, os valores, tudo aquilo que tu estava tentando ir buscar. E aí isso também é uma forma de estagnação. Basicamente, olha que louco, a física, né? O que a física diz? Que inércia não é só estar parado, não. E eu tenho mais medo da inércia quando ela está em movimento. É essa cegueira que advém dessa rotina desgastante. Então não tenho resposta, aí o cara vai lá e entra num estado de inércia de movimento. Ah é? Vou dar todo o meu gás e contar com a sorte. Qual o problema? Isso é rotineiro, gente. Rotineiro. As histórias que vocês escutam de pessoas que deram sangue e mudaram a vida, aquilo ali é exceção. E você não quer entrar no regime de exceção, porque isso diminui as tuas chances matemáticas de dar certo. Tu quer entrar num regime de regra. E você precisa enxergar para alcançar o resultado de forma melhor. É mais fácil. É a regra. Para atingir é melhor que esteja enxergando. Relacionamento é outra coisa que cega as pessoas. Vocês já viram? Vocês já ouviram a história disso? A pessoa fica 10 anos e aí depois ela termina e tu fala, eu pensei que vocês iam casar, sei lá. Eu pensei que vocês iam ficar para sempre se já era casado. E aí tu fala, não, nem tava tão bom assim. Mas a pessoa ficou, por quê? Porque ela se acostumou com o fluxo ali das coisas como elas estavam. Tava nessa estagnação aí contínua e ficou. E relacionamento é importante. Por que tá falando de relacionamento? Oxe, eu falei para vocês lá no início, toda vez que a gente faz um projeto, quando a gente estuda a gestão de projeto, a gente tem uma coisa chamada stakeholders, né? Que é a galera que pode influenciar no teu projeto, direta ou indiretamente. Diretamente, meu cliente, diretamente pode influenciar no meu projeto. Se ele não comprar, já era. Diretamente, meus funcionários, se ele não praticar o ato, o negócio não vai funcionar. Diretamente, se eu não fizer isso aqui, se eu não estiver saudável com a minha garganta, já era. Minha garganta que é meu stakeholder. Só que tem a ver mais com pessoas, tá? Tô brincando. Mas você tem também pessoas que estão interessadas, que podem influenciar indiretamente. Se alguém não acredita no teu projeto, por exemplo, e tem um poder sobre ti forte, como um companheiro
de lar como algum familiar que te apoia financeiramente ou que te apoia emocionalmente, que é importante para ti emocionalmente, que precisa te apoiar para poder. Ele é um stakeholder que tu tem que conversar com ele. Porque durante o projeto, porque quando tu começa um projeto, tu começar a advocacia, ai, ai, eu expliquei para vocês o início da jornada, né, que eu tive. Então, a minha família não tinha dinheiro para me entregar e eu começar a trabalhar. E isso é muito doido. E basicamente vai acontecer com vocês, eu tenho certeza absoluta, se não já aconteceu, se tu já começou a advogar. Eu falo assim, e aí, cadê o dinheiro? Ô meu Deus, você pensa que é assim? Tipo, tu consegue perceber daí que a pessoa não entende nada de negócio. Ah, tu começou a advogar hoje, então tu já tá rico hoje, né? Porque pra tu ter te estruturado aí pra advogado, ter te colocado como advogado, tu tem que vestir o estereótipo do advogado. E aí o estereótipo do advogado é o cara que tem dinheiro, então, consequentemente, tu já tem dinheiro, bora, paga alguma coisa aí. É isso, presente e é tudo mais. Então, isso vai acontecer com vocês, é normal, tá? Mas você tem que conversar ali com aquelas pessoas realmente. Não tem que dar satisfação para todo mundo não, tá? Tem pessoa, isso daí é uma das coisas que você não deve fazer que vai te ajudar a ter muito tempo. Só vai dar satisfação para gente que realmente é interessante, que pode influenciar no teu projeto. Os demais não. Amigos não vão ser aqueles que vão sustentar teu projeto. Não é porque, mas eles podem te sustentar de forma emocional. Amigo é importante, mas se teu projeto visa se sustentar pelo network que tu tem com as amizades que tu tem, provavelmente teu plano está errado. Provavelmente tu não está entregando o produto que deve entregar. Tem que dar uma modificada aí, tá? Então, isso não vai acontecer. Como eu dei exemplo para vocês, principalmente para advocacia. Tu tá saindo agora, começando a iniciar a advogar. Se tu vai atuar na área criminal, como é que teu amigo vai sustentar a tua atividade? Teus amigos são criminosos? Eles vão fazer um monte de besteira por ti para poder contratar? Não. A mesma coisa em relação ao emprego. Meus amigos estão iniciando agora, dificilmente vai ser a ação deles que vai ser rentável para mim. Vão ser outros que estão de outro público. Então, tem que ter uma visão aí, não é que tu não conta com teus amigos. Claro que eu conto demais no que eles podem contribuir. Mas não no sistema do meu negócio. Ali é outra coisa, é outro fundamento, é outro plano. Meu amigo é arquiteto. Eu não estou saindo construindo casa aí toda hora, não. Quando a gente vai modificar a relação do escritório, a organização, a estrutura, ele é um arquiteto comercial, ele vai lá e contribui. Aí eu posso chamar ele. Mas quantas e quantas vezes eu vou fazer isso? Não vai ser toda hora, obviamente. Então, ele vai precisar atingir outras pessoas. Né? Não dá para ficar ali na zona do amigo dele, dos amigos dele, ele tem que mostrar, ganhar espaço de mercado. Então, não desconfortem, tá? Com a situação de vocês. Criem uma margem, nem que seja parcial. Não consigo entregar tudo aí agora para mudar. Então, cria uma margem parcial. Constrói o teu mínimo produto viável. Se estagnou, dá uma olhada na tua estratégia, volta para ela, para os fundamentos, porque isso é comum. Dá uma respirada, não é hora de, eu não sei o que fazer, não é hora de sair tentando tudo. É hora de parar, respirar e ir eliminando as coisas que vocês já sabem, você já tem aí um repertório gigantesco que a gente deixou aqui para avaliar diferentes atos e eficácias. Tá? Isso aí, ramificando as etapas do projeto de vocês para aumentar a competência em cada uma delas e aumentar o resultado, estabilidade profissional, financeira. Essa é a nossa meta. E a gente já está quase na semana do evento. Vamos acabar o dia de hoje e respirar muito, porque tá para chegar um evento muito emocionante. E vocês têm tudo aí que antecipa ele para utilizar no repertório também. Porque é algo muito rico, que fundamenta vários atos e não atos também. Bom dia para vocês, um bom dia. Um bom café da manhã para quem ainda não tomou café da manhã. E um dia fluido, um dia tranquilo. Hoje é sexta-feira. Você ainda vai trabalhar amanhã no sábado. De qualquer forma, tenta fazer o teu trabalho ser o mais legal, mais alegre. Tenta fazer o que tu vai fazer hoje de uma forma alegre e levar isso todo dia de uma forma mais confortável. Pensa aí num plano pequenininho que modifique teu dia e que tenha um dia bom. Tá bom? Beijo. Bom dia.